Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje estamos aqui para mais uma conversa sobre vários assuntos relacionados com o mundo, lá está, dos jogos de tabuleiro em Portugal, e hoje temos connosco o Carlos Ramos para falar connosco. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, maravilha. Olha, obrigado pelo convite para maturares, pelo menos tu ouves-me. Vamos ver se mais alguém está interessado nisso. Obrigado eu. Vamos ter aqui coisas, acho que interessantes, e eu é que agradeço o facto de vires aqui falar comigo, porque vamos falar de alguns assuntos que tu tens trabalhado, que eu também tenho trabalhado, e acho que em conjunto pode ser aqui uma conversa interessante a partilhar uma série de experiências. Mas, antes de mais, é sempre aqui a pergunta do costume, aqui auto-apresentação, e a pergunta é: quem és tu, Carlos Ramos? Epá, boa pergunta. Sou o Carlos, pelo menos, e dizem que nasci há 45 anos. Eu, como dizia o meu avô, estava lá, mas não me lembro. Mas nasci há 45 anos em Viseu, onde vivi até à altura da universidade. Depois rumei mais para o sul e vim para Évora, onde estudei Economia, licenciei-me em Economia. Portanto, vim para o Alentejo em 94, já há uns aninhos. Já tenho mais anos de Alentejo que de Beira. E depois comecei a desenvolver, no final da universidade, comecei a desenvolver a minha atividade profissional aqui na zona do Alentejo, e por cá me mantive. Trabalho atualmente, a minha principal atividade é consultoria, consultoria, formação e contabilidade, portanto, de apoio à empresa. Mas depois, pelo meio, fui mantendo alguns projetos, os últimos dos quais, onde estou mais envolvido, é com a B de Brincar e a Board Games for Training, que estão diretamente relacionadas com jogos de tabuleiro. Tenho um filho, 10 anos, é o meu diretor de qualidade para a área do brinquedo até há muito pouco tempo, agora já também, infelizmente, para os jogos. Se queres saber mais, tens que perguntar. Vou perguntar de certeza, de certeza. Então eu vou começar já por aquilo que nos traz aqui, porque nada disto acontecia, penso eu, digo eu, sem haver aqui uma entrada nos jogos de tabuleiro como hobby, como jogador, ou não foi esta a razão? Qual é o teu percurso como jogador de hobby? Eu acho que é um bocadinho difuso em determinado momento. Eu, quando era miúdo, jogava algumas coisas, jogava toda a gente, julgo eu, toda a gente da minha geração, num contexto semelhante, jogaria, portanto, a Glórias, o Monopólio, etc. Embora eu jogasse com amigos que tinham os jogos. Portanto, os meus pais não tinham, à data quando eu era criança, não tinham muitas possibilidades. Portanto, em casa não havia propriamente jogos de tabuleiro. Havia o tipo de brinquedos, mas não era os jogos eram algo que era caro na altura, e eram difíceis de encontrar, e o que havia também era pouco. Mas jogava com amigos. Lembro-me de, a determinada altura, ter uma fixação no Monopólio, gostava de brincar, e então andava sempre a chatear o colega que eu tinha para nos entretermos com eles. Depois, ao longo do tempo, sempre tive o bichinho, sempre me despertou interesse. Não que conhecesse os jogos, em particular um dos jogos de tabuleiro moderno, estava muito longe disso, mas já na minha idade adulta, já a partir dos 18, 19, 20 anos, comecei a ter curiosidade e a perceber-me que havia o que é que havia por aí. E começava a despertar-me interesse quando via alguma loja, alguma caixa com um tema específico, com umas miniaturas, com umas coisas que me chamavam a atenção, e comecei a interessar-me e a procurar saber mais sobre isso. Em família também começou-se a despertar o interesse, começámos a jogar alguma coisa com a Vilma, a minha esposa, e em determinada altura resolvi comprar. O meu primeiro jogo foi o World of Warcraft, o Adventure Game, que veio para a mesa e, passado 2 horas, o que é isto? Mas pronto, fui mantendo o interesse. Depois, entretanto, na mesma altura, comprámos o Pilares da Terra. Esse sim, já o jogámos como deve ser, já o conhecemos, e ainda hoje aqui em casa é um dos nossos jogos preferidos, também muito pelo lado sentimental, mas
mas esse sim foi talvez a grande entrada, e depois comecei a explorar. Onde é que se deu o boom? Foi em 2015. A B de Brincar organizou uma coisa cá em Évora que chamamos, foi a primeira edição, a Festa Alternativa Infantil. Organizámos 3 edições e basicamente a ideia era ter um evento durante um dia em que as famílias viessem e pudessem usufruir de uma série de atividades de forma gratuita, que nós conseguimos com uma série de parcerias, mas que fossem um bocadinho diferentes do habitual. Ou seja, não havia propriamente insufláveis, mas tínhamos um cavalo, tínhamos meditação para crianças, tínhamos dança, tínhamos brinquedos de utilização livre em madeira, escalada, tínhamos várias atividades e surgiu-nos a ideia, portanto, percebemos que havia aqui um grupo em Évora de convidar esse grupo a participar também, com jogos de tabuleiro. E foi nessa altura que eu conheci o Pedro Felício, onde realmente me apresentou uma série de jogos e que havia mais pessoas que também jogavam. E comecei, a partir dessa altura, a ir aos encontros com pessoas, portanto, e a paixão veio ao de cima, portanto, aí, a partir daí começámos a jogar com bastante frequência. Em 2017, a final de 2016, abrimos essa área de negócio também na B de Brincar, na parte de venda, e depois também começámos rapidamente a parte de eventos, porque percebemos que tínhamos que criar mercado. Portanto, o mercado não existia, tínhamos que começar a criar aqui localmente. E em 2017 foi a minha primeira Leiria-Con, e a partir daí foi sempre a desgraça. Mas basicamente, portanto, não há assim um momento-chave, digamos assim, de interesse pelos jogos. Há alguns momentos-chave em que mergulhei no mundo dos jogos tabuleiro modernos. Muito bem, muito bem. Estes percursos são sempre muito variados, mas depois têm sempre muitas coisas em comuns, não é? Parece que havia um fascínio que já existia e que depois, quando surge a oportunidade, nós envolvemos-nos. Acho que foi assim com quase todos nós. E houve ali no início, houve uma fase, uma componente que ainda hoje para mim é importante, que é a parte da arte, dos temas, portanto, que me chamava a atenção. Portanto, e apesar de não se verem na altura muitos jogos diferentes, e estamos a falar de meados, início da década do século XXI, portanto não havia assim, nos meios onde eu me movia, muita coisa, mas quando aparecia chamava-me a atenção, portanto toda essa arte, todos esses temas. Isso também contribuiu bastante para essa curiosidade, portanto o ato de jogar foi quase como uma consequência em termos de interesse inicial. Então, e já falaste aqui dos Pilares da Terra. Que mais jogos é que são os teus preferidos, assim, daqueles que te fazem mesmo vibrar? Eu tenho muitas dificuldades em responder a essa pergunta, sabes? Porque eu não sou muito esquisito quanto a experimentar jogos. Sou mais esquisito quanto a achar que tive uma boa experiência de jogo. Mas não tenho propriamente jogos preferidos. Tenho mecânicas que gosto mais, tenho temas que me dizem mais. O tema para mim, já disse, é importante. Gosto do worker placement, eu gosto muito. Jogos, dou preferência a jogos que tenham uma profundidade estratégica grande, mas que sejam muito rápidos, sejam jogos elegantes, que sejam rápidos de expor na mesa, portanto, que com meia dúzia de regras, mesmo que depois haja ali algumas exceções, mas que haja uma estrutura fácil de aprender, mas que depois que me desafiem. É o tipo de jogos que normalmente gosto. Não te consigo dizer os meus jogos preferidos. O Pilares da Terra portanto, é uma questão sentimental, enquanto jogo gosto muito, mas posso dizer o que é que tenho jogado mais ultimamente fora da componente mais profissional. Tenho jogado muito a série do West Kingdom, do North Sea também, já há algum tempo. Tenho jogado ultimamente mais e experimentado mais jogos do Vital Lacerda, o Galleries de Lisboa, o Mercado de Lisboa, num registro diferente, os Ruínas de Arnak, o Railways of the World, portanto são tipo de jogos que tenho ido mais à mesa ultimamente por aqui. Agora, um jogo preferido, não consigo responder. É isso. Muito bem. Ok, mas acho que já dá para ficar com uma ideia. Outra coisa aqui que sempre me questionou foi, ao conhecer o teu percurso,
tu tinhas uma carreira na área da consultoria, já consolidada, na área da economia e afins, e depois dedicas-te a jogos e a brinquedos. O que é que leva alguém a fazer isto? Assim, vamos ver, eu não abandonei essa carreira. Aproveitei foi alguns aspectos dessa carreira e complementei. Eu continuo, a minha atividade profissional principal continua a ser na área da consultoria. Tenho um trabalho de tempo inteiro relacionado com a consultoria e com a contabilidade e com a formação também. Tenho a vantagem de ter flexibilidade na utilização do meu tempo e de poder fazer depois a ponte com essas atividades com os jogos de tabuleiro. Portanto, há aqui, quando estamos a falar de jogos, na minha atividade há aqui duas áreas que complementam-se, mas que, na verdade, em bom rigor, em termos de público e de atividade, são distintas, que é as atividades com jogos destinadas a famílias e crianças, para poder brincar, e há a componente mais direcionada para as empresas. E nessa componente em particular, portanto, o que eu fiz o casamento entre as duas áreas, o que também me coloca alguns desafios. Portanto, ou seja, a componente de atividade de jogos de tabuleiro acaba por ser mais lenta e com um crescimento mais demorado, também por uma questão de gestão de tempo, né? Portanto, aqui a parte dos jogos complementa a atividade. Portanto, eu não desisti propriamente da minha atividade principal. Daí foi um cunho diferente. Portanto, aqui, aí sim, fui buscar a experiência que tinha, fui buscar também alguns contactos que já existiam e tentei introduzir isso de alguma forma, não em todas as áreas, mas na área de consultoria e da formação em particular, penso que tenho conseguido. Noutras nem tanto, na área de contabilidade um bocadinho mais difícil. Mas dava aí tema para muitos jogos, não é? Às vezes sentimos uns verdadeiros contabilistas a contar aquela madeirinha, aquela pedrinha, para fazer mais aquele ponto de vitória. Dava. Mas é complicado abandonar completamente essa, porque efetivamente, quer dizer, o viver de jogos de tabuleiro não é fácil, não conheço muita gente que o faça na realidade, a não ser, portanto, obviamente editoras, etc., mas portanto, que estejam fora da indústria, mas que o utilizem como ferramenta os jogos, não conheço muita gente que o faça em exclusivo, por vários motivos. Por um lado, porque o mercado ainda é pequeno. Podemos falar aqui também da questão de alguns preconceitos, algumas ideias pré-feitas sobre os jogos e as próprias rentabilidades dos negócios, dos jogos. Por exemplo, a venda por si só, a venda de um jogo, não é, em termos unitários, não é muito rentável. Portanto, as margens não são altas e o mercado também não é muito grande. Portanto, nessa componente da venda, na componente dos serviços, as coisas já podem ser um bocadinho diferentes, mas ainda há aqui muito trabalho a fazer, há muita evangelização a fazer, há muita educação do mercado a fazer, muita criação de mercado. Portanto, e tudo isso leva a que as coisas sejam muito lentas e nem sempre rentáveis. Portanto, isso dificulta um bocadinho abandonar algo que é seguro, ou relativamente seguro, para nos dedicarmos exclusivo a essa atividade. Compreendo isso perfeitamente. Deves sentir na pele também. Acontece-me também um pouco o mesmo, embora a minha situação neste momento seja um pouco diferente. Mas falaste aqui de uma coisa que me interessa também, e que eu acho que interessa a muita gente, que é esta tua percepção do mercado, porque tu tens uma noção do mercado nacional também como alguém que vende e alguém que usa os jogos de tabuleiro e que dinamiza grupos. Tu tens a noção que isto está a crescer do modo a que talvez num futuro próximo possa ser mais sustentável todas estas coisas, ou achas que ainda precisamos dar muitos passos? Acho que temos de dar muitos passos, mas a questão do crescimento, eu acho que depende do que estivermos a falar. Eu acho que o mercado de massas, portanto, os jogos que estão mais massificados e que começam a aparecer nas prateleiras, acho que tem ainda muito espaço para crescer, vai continuar a crescer. O nicho mais de hobby, dos jogos já um bocadinho mais desafiantes, alguém que faz isso já um passatempo, também vai crescer. Não acredito que cresça à mesma velocidade. Acho que ainda há algum espaço de crescimento, mas vai ser um crescimento mais lento, mas julgo que sim. Já na parte da utilização dos jogos como ferramenta, aí eu acho que ainda há muito trabalho a fazer, mas também parece que talvez seja o crescimento que se perspectiva mais sustentável, na minha opinião.
porque está a haver uma abertura à utilização dos jogos, e a partir do momento em que essa abertura conseguem-se encontrar destinos e finalidades diferentes e utilizações diferentes em várias áreas. Portanto, ou seja, à medida que vamos embrenhando e vamos descobrindo mais, basicamente respondemos a uma questão com um jogo e aparecem-nos mais 3 ou 4 onde não tínhamos pensado que também o poderíamos utilizar. Portanto, e a esse nível acho que à medida que essa percepção vai crescendo na sociedade, isso vai aumentando. Eu vejo isso, coisas tão simples, quando consigo introduzir uns jogos, por exemplo, numa biblioteca ou numa instituição em que eles têm aquele evento destinado, aquele acontecimento destinado a crianças, e depois, ao fim de 1 ou 2 sessões, percebem que afinal se calhar já podem usar também com as famílias. E depois, passado um tempo, se calhar posso utilizar também já com o pessoal da organização. Portanto, ou seja, isso é um processo que é lento, mas que é um processo educacional, na verdade, mas que vai acontecendo e vai continuar a acontecer. E acho que aí vamos ter, na minha opinião, acho que vamos ter um período de crescimento muito alargado nessa área. Na parte do mercado, da venda em si, acho que o das massas está muito desenvolvido, vai continuar a crescer, mas acho que também aí começa a haver alguns perigos, na minha opinião. Eu não sei até que ponto é um crescimento sustentável. Nesses perigos, eu diria que provavelmente se relaciona aqui com a própria lógica da tua loja da B de Brincar, porque pelo que eu conheço da loja, ela tem um espírito diferenciador. Em que é que se distingue esta tua loja das outras, das demais, naquilo que oferece e também nos jogos que oferece neste momento? Sabes que a B de Brincar nunca se considerou, ou nunca considerámos a B de Brincar como uma loja pura e simples. Portanto, a B de Brincar nasceu como única e exclusivamente como uma loja de brinquedos diferentes do habitual, no sentido, principalmente em termos materiais, brinquedos mais sustentáveis, mais ecológicos. Nós dificilmente temos brinquedos que utilizem plástico, portanto, por exemplo. Mas mesmo nessa altura, sempre tentámos ter uma lógica de eventos associada à loja, de alguma intervenção cultural e social também com aquilo que fazíamos. Sendo estes brinquedos também mais ecológicos, estando destinados também a serem brinquedos que normalmente obrigam que haja uma interação maior com eles. Portanto, nós não temos brinquedos em que carregas no botão e ele faz tudo sozinho, portanto temos que interagir com eles. Isso facilmente casa depois com aquilo que foi com a nossa área de atividade mais recente, que eram jogos de tabuleiro. Portanto, que apesar de que os materiais podem não ser necessariamente tão ecológicos, há muito plástico, por exemplo, nos jogos, mas na verdade são coisas duráveis. Portanto, são coisas duráveis, obrigam também a haver interação entre quem os usa, etc. Ou seja, a ponta aqui faz. Portanto, isso foi uma evolução natural para nós. E essa continua a ser a lógica da loja, oferecer coisas diferentes, mais sustentáveis e feitas a pensar em quem as utiliza, no fundo. Eu não sei se isso é necessariamente diferenciador tipo de lojas semelhantes, mas em relação ao mercado de massas é com certeza. Portanto, isso não tenho dúvidas. Paralelamente a isto, o que nós sempre tentámos fazer foi ter algum tipo de intervenção na sociedade. Portanto, há uma batalha que eu tenho há muito tempo, que tem a ver com o que é que se considera ser uma empresa e o papel social de uma empresa. E o facto de uma empresa visar o lucro não significa que não possa ter uma intervenção social importante e cultural. Portanto, essa foi sempre a nossa posição. Nós sempre privilegiámos muito, por exemplo, o estabelecimento de parcerias com entidades que fariam sentido ou partilhassem de alguma forma os nossos espíritos. Sempre tivemos a preocupação de organizar eventos, inicialmente com workshops de trabalhos mais manuais, de aproveitamento de resíduos, etc. Depois, mais tarde, com os jogos de tabuleiro. Sempre tivemos
essa preocupação. E depois não só o que fazíamos e como e onde fazíamos. Portanto, nós desenvolvemos atividades em hospitais, em escolas, em estabelecimentos prisionais, etc. Portanto, e acho que todo este conjunto, toda esta envolvente, acaba por diferenciar a B de Brincar, mais pela sua posição no mercado do que se calhar muitas vezes por aquilo que vende. E essas têm sido as estratégias para, por exemplo, entre aspas, combater os jogos de massas? Tem sido esse papel social e demonstrar que estes jogos permitem suportar isso? Tem sido essa a principal estratégia, associada ao facto de também tentarmos apresentar outro tipo de jogos. Ou seja, nós também temos alguns jogos que agora já são considerados de massas, porque a verdade é que também tem havido uma evolução no mercado. Portanto, que eu há 5 ou 6 anos consideraria um jogo de massas, seria um Monopólio e pouco mais, não é? Portanto, agora um Catão, um Carcassonne, se calhar também já é um jogo de massas, não é? Portanto, o mercado tem estado a evoluir também a esse nível. Mas nós, para além desses jogos, não temos Monopólio, mas temos Catão, Carcassonne, etc. Mas temos outros jogos que queremos introduzir. E nós, efetivamente, nós a nível local, principalmente, nós criamos mercado. E tenho perfeita noção disso. Tenho perfeita noção de que há muita gente que hoje joga porque nós aparecemos com eventos. Mas estou a falar de famílias, não é? Porque depois havia o nicho dos gamers, portanto já havia um grupo cá em Évora, tem tido também um papel muito importante, o grupo Board Gamers de Évora, que é dinamizado pelo Pedro Felício, principalmente. Mas no mercado de famílias e de massas, a nível local, nós criámos esse mercado. E essa foi uma das principais estratégias. Agora, na componente mais comercial, não é fácil concorrer com as grandes superfícies, porque o conhecimento dos jogos também não é ainda assim tão grande como isso. As pessoas, se calhar, já estão mais predispostas a jogar, mas ainda há falta o passo seguinte, que é escolher melhor o jogo. Pois não sei se tens percepção, mas a mim o que me parece, do que tenho visto, é que muitas vezes compra-se certos jogos para oferecer, porque é o que se conhece, e ele vai para a prateleira, nunca é aberto, ou então é jogado uma vez e nem sequer é jogado até ao fim. E isto depois acaba por não ajudar muito a estes preconceitos que existem sobre os jogos de tabuleiro, não é? É a percepção que eu tenho. Sim, acontece muito isso. Nós aqui, a nível local, já temos já começa a sentar uma outra coisa que é, as pessoas até já começam a jogar, e até já jogam em casa. Foram a um evento, nosso ou não, experimentaram, gostaram, ficaram curiosos, cruzaram-se com o jogo, levaram para casa e até jogar. A dificuldade por vezes é perceberem que, para além daquilo que já vai sendo alguma oferta considerável, mas para além disso, daquilo que existe no supermercado ou na grande superfície, há muito mais que aquilo. Portanto, essa percepção, esse desconhecimento, esse salto, no fundo, alguma evolução como jogadores, que me parece que ainda está muito incipiente. Aí nota-se. Pois lá está, é uma dificuldade grande. O que está no supermercado não é representativo da realidade da produção dos jogos, não é? Sim, sem dúvida. Fica muito aquém, muito aquém. Então, mas voltando aqui ao tema de tua utilização como jogos, como ferramentas para a parte profissional, tinhas dito que já tinhas uma experiência grande na área de formação e tal, ou seja, estavas um dia numa formação e achaste, isto ficava aqui mesmo bem, era um jogo para fazer isto de outra forma. Foi assim que surgiu a ideia para o Games for Training? Não exatamente, portanto, isto tem a ver um bocadinho, começo a falar um bocadinho, talvez vindo um bocadinho mais atrás no meu percurso profissional. Eu durante quase 10 anos fui vice-presidente da Questcom International em Portugal, que era uma empresa americana, multinacional, que trabalhava as áreas de soft skills para gestão e liderança. Nós utilizávamos um sistema, uma metodologia muito, muito, muito particular e diferente um bocadinho do habitual, mas que tinha uma forte componente prática, portanto, era muito orientada para resultados, à americana. Portanto, ou seja, o objetivo era fornecer instrumentos e conceitos que pudessem ser utilizados rapidamente e que gerassem resultados. Eu peguei, quando assisti a esta componente dos jogos de tabuleiro, esta paixão pelos jogos de tabuleiro despertou, e quando começámos a trabalhar com eles na parte da B de Brincar,
algum tempo depois, eu comecei a perceber, não, há aqui, eu posso unir os dois mundos. Portanto, não, ou seja, eu posso pegar nesta experiência que tive, nesta componente prática, nos conceitos teóricos que tenho por um lado, na componente prática e nós usávamos, por exemplo, muitas simulações, muita análise de casos, etc., e pegar em jogos que trabalhem esta mecânica, ou que trabalhem a competência, ou que sirvam de pretexto para discutir a competência. E foi esta percepção, esta vontade, no fundo, de já que estou a trabalhar, então vou tentar ver, em vez de estar a dividir o meu tempo entre trabalho e a parte lúdica com o jogo, tentar ter um bocadinho da parte lúdica também no trabalho. Portanto, no fundo, foi essa a intenção. Portanto, e pegámos nessa competência, nessa experiência e aplicámos nos jogos. Até porque muito daquilo que nós fazemos com a Board Game Store Training ou seja, o objetivo não é o jogo. O jogo é um instrumento que faz parte de uma metodologia mais alargada e que ocupa uma parte relativamente pequena, ocupa 25%, 40% de uma sessão de formação típica, por exemplo. Portanto, pegamos nele como instrumento para depois introduzir o resto. Ou seja, em vez de eu estar a debitar conteúdos, utilizo o jogo. E depois vem a parte prática, no fundo. Portanto, ou seja, esta ideia nasceu aqui de uma vontade de conjugar os dois mundos, no fundo. Ok, e a outra dimensão que tu tens também, como já falaste, é aqui esta de dinamizar e levar jogos a bibliotecas, ou seja, lidar com entidades públicas, e também o caso da dinamização de um grupo em Estremoz, não é? Tem sido fácil fazer isto, levar os jogos a estes novos sítios onde provavelmente nunca ninguém viu este tipo de jogos? Depende. São realidades muito distintas. Nós neste momento, basicamente, nós estamos, e resumindo um bocadinho, nós estamos a trabalhar em 3 áreas diferentes. Estamos a trabalhar a Board Game Store Training, que trabalha então a parte de formação, a gestão e liderança, e também eventos empresariais, corporativos. Temos a componente de famílias e crianças e famílias com a B de Brincar. Depois temos uma outra componente mais educativa, que imagino que falaremos um pouco mais à frente. E cada uma destas realidades é bastante distinta. E mesmo nesta componente de famílias e empresas, que eu acabei de brincar, famílias e crianças, também difere muito. Na questão das bibliotecas, nós temos feito um trabalho muito grande ultimamente em bibliotecas da região, fruto até de um protocolo que assinámos com a DG Lab, com a Direção-Geral do Livro e da Biblioteca, há um mês antes da pandemia acontecer. Portanto, foi uma pontaria assim. Mas que nasceu de um trabalho que nós já fazíamos aqui com a Biblioteca Pública de Évora, onde tivemos a sorte de encontrar alguém, a diretora, a Zélia Parreira, muito voltada para ideias novas. Portanto, e tem uma visão do que deve ser uma biblioteca pública um pouco mais alargada e mais à frente do que normalmente costumamos assistir. E durante cerca de 2 anos, nós fizemos sessões regulares de jogos de tabuleiro nessa biblioteca, na Biblioteca Pública de Évora. Como consequência disso, veio então depois o contacto com a DGLEV mais alargado. E aí a experiência tem sido um bocadinho dispar. Ou seja, o caso de Évora, em particular, nós tínhamos as nossas sessões nos primeiros meses, tinham 3, 4 pessoas. Ao fim de 2 anos tínhamos a casa sempre cheia, portanto, e o espaço era considerado. E sobretudo começamos a ter pessoas regulares, ou seja, pessoas que mesmo ou não jogavam em casa, ou se jogassem jogavam pouco, mas que iam ter connosco para jogar e repetiam a experiência e voltar. E começavam a trazer outras, etc. Portanto, coisa um dinamismo que apesar depois desta paragem que houve aqui da pandemia, agora quando reabrimos continuamos a ter essa afluência.
Ou a nível das outras bibliotecas, nós temos duas situações distintas. Temos uma onde temos uma aceitação geral muito boa do público, onde começaram a ir, e aconteceu o mesmo que aqui em Évora, e começam a regressar, a trazer pessoas novas, etc. Nós temos experiências ótimas, por exemplo, em Arraiolos, em Montemoro Novo, em que o exemplo de uma das últimas que tivemos em Salvo Erro em Arraiolos, não foi a última ou a penúltima, em que, por causa da pandemia, começou a haver algumas restrições em termos de lotação. Para 20 lugares disponíveis, nós tínhamos esses 20 e tínhamos uma lista de espera com mais 22 ou 23. Portanto, temos tido essa percepção. Mas depois temos outros locais onde aí temos tido mais alguma dificuldade. Ou há, a nível da biblioteca, uma abertura para deixar introduzir os jogos, mas é uma abertura que muitas vezes não é muito levada, onde nós muitas vezes não somos levados a sério. Ou seja, nós vamos ali com os brinquedos, com os jogos, uma coisa... São tolerados, não é? Somos tolerados. Portanto, então aí também, provavelmente, eu acho que nem sempre é consciente, eu acho que a maior parte das vezes não é, mas aí o empenho, se calhar, na divulgação da atividade, etc., talvez não seja o mesmo. E depois também temos locais onde isso não acontece, mas o próprio público também tem mais desconhecimento, portanto, e não vai naturalmente à procura da atividade. O que é agradável é quando vai e depois volta. Portanto, regressa. E, portanto, de uma forma global, a experiência tem sido, a nível das bibliotecas, bastante boa. E tem sido uma forma importante de apresentarmos. Tem um efeito perverso, mas mais no nosso ponto de vista, do nosso lado, é que, eu por vezes gosto de ir, nós agora começamos a fazer também mais atividades em escolas ou ATLs, por exemplo, e para nós são excelentes, porque nos dão uma boa dose de realidade, porque, para percebermos até que ponto as pessoas estão envolvidas com o jogo ou não, até que ponto estão abertas a jogar, ou as crianças principalmente, porque nas bibliotecas, assim, uma família que vai regularmente a uma biblioteca e que leva os filhos a uma biblioteca está naturalmente predisposta, se calhar, a encarar o jogo de uma forma mais cultural, mais desenvolvimento, portanto está mais aberta. Isso nota-se na abordagem dos jogos. Nós apresentar um jogo com um determinado nível de complexidade, mesmo que não seja grande, facilmente entram no espírito. Quando principalmente quando estamos a falar de freguesias rurais, no meu caso, para uma escola, para um ATL, as coisas mudam de figura, porque as crianças não vão lá, não ouviram falar daquilo e não vão lá, portanto, não, foi ao contrário, eles estão lá e nós é que lá fomos. Portanto, aí não há nenhuma pré-seleção. Essa pré-seleção natural que existe, se calhar, nas bibliotecas, nas escolas não há. E aí nós percebemos realmente, voltamos a lembrarmos que há muito trabalho a fazer na maneira como seria bom aproveitar no jogo e pronto. Às vezes faz-o sair da zona de conforto. Para esses eventos temos de ir com muita abertura de espírito, não é? E preparados para tudo. É verdade. Já me aconteceu muita coisa semelhante àquilo que estás a dizer. Desde condições que nos dão depois, onde nem sequer conseguimos jogar os jogos, porque as pessoas nem têm noção do que é, até ser uma coisa tão estranha que as pessoas nem aproveitam depois a oportunidade. Isso acontece regularmente. Sim. A parte do grupo que referiste, de Estremoz, portanto, eu estou envolvido com o grupo aqui, a Débora, que faz um excelente trabalho, também não tem sido fácil, porque a Évora também tem umas particularidades que também nem sempre facilitam um bocadinho este tipo de abordagens, mas o Pedro tem feito um trabalho considerável aqui com o grupo e tem sido insistente, portanto nunca desistiu, portanto, é um bocadinho diferente. Em Estremoz foi uma criação nossa. Na verdade, aquilo não é bem um grupo. Aquilo é um acontecimento na comunidade
e quem vier naquele dia faz parte do grupo. É mais ou menos isto. Ou seja, nós temos um núcleo duro de 4 pessoas e anunciamos quando fazemos uma atividade, que temos uma parceria com o Centro de Ciência Viva lá em Estremoz, que nos ajuda a promover a atividade, que nos cede o local também. E a atividade portanto, o encontro é anunciado, normalmente é mensal, e quem aparecer, nós ensinamos a jogar, envolvemos, etc. Portanto, tem funcionado um bocadinho assim. Há meses onde temos mais pessoas, há meses onde temos menos, mas chamar um grupo no sentido mais tradicional, em que há uma série de pessoas que regularmente se juntam e são sempre as mesmas, ou basicamente as mesmas, isso não acontece em Estremoz. Mas tem sido curioso que mesmo o facto, mesmo quando as pessoas não aderem muito, já se começa a ouvir falar em jogos, já começamos a ter uma Câmara Municipal a convidar-nos para dinamizar numa feira de juventude, isto antes pré-pandemia, ter um espaço com jogos, já começamos a ter uma biblioteca a organizar sessões como ainda este mês iremos fazer lá também sessões com jogos de tabuleiro, portanto, ou seja, vai moendo. Vai moendo e vai acabando por gerar resultados. E estou convencido que, com muita persistência, que o grupo vai crescer. E agora aqui sobre novamente os Board Games for Training, como é que tem sido a reação das instituições e das empresas quando chega alguém e diz vamos fazer aqui umas formações sérias com jogos? Como é que isto se leva a sério e como é que se consegue convencer as pessoas que isto não é uma brincadeira? Talvez entrando pela parte da brincadeira, ou seja, o que nós temos estado a notar, portanto, a Board Games for Training é muito mais recente que a parte de brincar que se dedica aos jogos. Portanto, ou seja, a experiência também é menor. Ou a posicionamento no mercado também é mais recente. Mas nós entramos muito mais facilmente e somos normalmente mais procurados pelos eventos corporativos. Ou seja, uma empresa quer fazer um exercício de team building e já pensei em nós. Portanto, já percebe. Uma empresa quer organizar, tem uma equipa até com um problema qualquer de relacionamento, quer organizar um evento qualquer em vez de irem todos para o restaurante, então se calhar vamos lá nós com um jogo e aquilo funciona. Tem uma equipa de vendas que se vai conhecer, que é recente, tem implementação nacional, e estou a falar, isto são exemplos muito concretos que nós tivemos, e já nos procura para dinamizarmos uma sessão de jogos, ou seja, em que colocamos as pessoas a jogar. Por essa via tem sido a parte mais fácil, porque é mais fácil aceitarem, porque já existe esta evolução que há bocado falávamos do mercado e do jogo, já se reflete aí. As pessoas já começam a ouvir falar de jogos, já têm a noção de que a componente lúdica do jogo pode ser interessante. Dar o salto depois para o desenvolvimento de competências, já de uma forma mais estruturada, mais programada, com módulos, já é mais difícil. Mas aí a nossa abordagem tem sido também um bocadinho diferente. Ou seja, eu não vendo, não me apresento a uma empresa como alguém que vai chegar ali e vai pôr as pessoas a jogar. Não, eu apresento-me a alguém que vai desenvolver competências ou vai trabalhar determinado aspecto da gestão e liderança das equipas e das pessoas com uma metodologia que inclui os jogos de tabuleiro. Ou seja, eu não sei se estou a fazer explicar muito bem, mas o jogo é um meio. E nessa perspectiva sou mais visto como um consultor, um formador, propriamente como um jogador. Não sei se estou a explicar bem onde quero chegar. Portanto, ou seja, o jogo para ti é uma ferramenta como, por exemplo, um projetor de vídeo. Exatamente. E por essa via facilita. Facilita também um outro aspecto, que é a maneira como a nossa abordagem comercial.
A grande dificuldade, portanto, eu tenho, isso foi uma coisa que aprendi na CrestCom, que a minha grande dificuldade é conseguir falar com a pessoa certa, porque eu só quero falar com o decisor. E essa é a grande dificuldade, e isso independentemente se estou a usar o jogo, se estou a tentar apresentar um jogo, ou se estou um método assente em jogos ou não. Essa é a grande dificuldade. A partir do momento que eu consiga isso, eu quando apresento toda a metodologia, o meu objetivo é sair dali com uma sessão de teste marcada, sem compromisso. A empresa não paga nada, vão fazer um teste. Não, os nossos programas têm normalmente a duração de 4 horas por módulo, por cada competência. Portanto, eu ali proponho uma sessão de 2 horas, com um jogo mais pequeno, com uma componente, com algo que se possa retirar de valor daquela formação, mas é um teste. Livre de compromissos. Peço algumas coisas em troca, nomeadamente que me deem uma resposta no final, que os decisores participem na sessão, etc. Mas isso facilita, leva que as pessoas experimentem. Quando experimentam, é mais fácil depois aceitarem aquilo que é interessante. Mas a experiência tem que existir. Porque senão é muito difícil, em alguns casos, sequer explicar o que é um jogo de tabuleiro, porque senão, então, mas vai-me ajudar vão querer usar o monopólio, o risco? Não, é mais que isso. Então, mas que tipo de jogos por mais que tentemos explicar, se nós comentarem, se não houver uma abertura já, é difícil. Portanto, esta forma de tentar que as pessoas aceitem fazer a experiência, depois abre-nos as portas para o resto. A mim acontece-me exatamente a mesma coisa também. Por vezes, isto tem a ver com a natureza dos próprios jogos, como os jogos são geradores de experiências, e são experiências emergentes e com alta imprevisibilidade, se as pessoas não experimentarem diretamente elas, nunca vão perceber aquilo que é o fascínio que o próprio jogo tem e todo o potencial que ele tem. E às vezes é difícil levar as pessoas, lá está, como diz, as pessoas certas a experimentar, seja em que meio for. Sobre a metodologia, ou seja, referiste que o jogo é uma ferramenta para ti, mas existem várias ferramentas para este suporte de jogos, ou seja, para processos baseados em jogos. Usas alguma em específico, guias-te por alguém, por algum autor, algum manual? Onde é que foste buscar as bases para fazer isto com segurança? Porque eu imagino que alertes as pessoas, para quem não tem experiência, que não é só jogar um jogo e as coisas maravilhosas acontecem, não é? Isto não é assim. Eu tenho 2 abordagens diferentes. Uma questão é a questão comercial, tanto da venda e da apresentação do produto, etc., que nós fazemos, onde isso corre da literatura que já vai a evento, inclusive até do teu trabalho também, como estudos que vão ser feitos, apresentados e conhecidos também sobre a utilização dos jogos em vários contextos, e nessa abordagem mais comercial. Depois, na prática, é propriamente dito, como é que eu ia te explicar? Eu, por exemplo, eu não adapto muito os jogos que utilizo. Por exemplo, há um trabalho de seleção que faço dos jogos, ou seja, eu começo por criar os conteúdos que quero desenvolver. Ou seja, o meu foco é que conceitos é que eu quero colocar, que instrumentos é que eu quero que sejam utilizados, o que é que eu quero que as pessoas, quando chegam ao final daquele módulo, consigam fazer. Portanto, estruturo tudo isso. Só depois de ter tudo isso bem assente é que eu vou à procura do jogo que vou utilizar. E tento que seja o mínimo, tento adaptar o mínimo possível, ou seja, não tenho muita preocupação, porque acho que nesta área de formação há uma resistência muito grande por quem participa nela. Quando falas em formação em soft skills, em gestão e liderança, toda a gente acha que é muito importante, mas a verdade é que a mínima hipótese que tem, que se tiverem que investir alguma coisa, fogem para a área mais técnica. Portanto, essa é a realidade. E quando muitas vezes vão contrariados. Eu vou ali perder tempo, já ouvi isto, etc. Portanto, ter um jogo que normalmente não adaptes muito, aumentas a probabilidade do jogo ser mais divertido. Portanto, e essa componente também é importante deste ponto de vista, é que as pessoas, nós introduzimos o jogo numa fase muito cedo na formação, e as pessoas começam a jogar e essas barreiras caem. Pronto. Também por esse motivo, eu tento não alterar muito os jogos.
E depois uso uma coisa que eu, aqui esquecendo um bocadinho a parte da modéstia, eu sempre fiz bem, que eu consigo, mesmo num contexto só de conversa, etc., pegar em alguma coisa que alguém diz e tirar-lhe de lá algo que seja útil. Portanto, ou seja, consigo pegar em algo que seja feito. E também consigo fazer isso nos jogos. Portanto, alguma coisa que alguém faz num jogo, alguma experiência que existe no jogo, eu consigo, de alguma forma, transportá-la. Claro, também já fiz a própria seleção do jogo, também me facilita isso. Né? Portanto, mas consigo pegar naquilo e transpor para o tema que quero. E depois do jogo, não sou eu que vou sistematizar, ou melhor, não sou eu que vou apresentar os conteúdos, vou fazer perguntas sobre as coisas que assisti no jogo e as pessoas vão me dar as respostas. Nas respostas que dão, elas próprias vão sistematizar os conceitos todos que eu introduzi. E depois passamos para a componente prática, ou seja, onde eu vou fazer simulações, onde eu vou fazer análise de casos, ou seja, onde as pessoas vão trabalhar já não com o jogo, mas a partir do jogo. E deste ponto de vista, uma metodologia mais académica, se quiseres, do jogo, uma abordagem mais académica do jogo, torna-se, não diria desnecessária, mas torna-se secundária, ou seja, nesta fase. Ou seja, não tem que me socorrer propriamente de metodologias associadas à utilização do jogo. Portanto, essa componente é importante um bocadinho para a preparação, mas sobretudo para a venda, para as pessoas perceberem porque é que eu estou a usar os jogos. Mas depois, na aplicação prática delas, isso é relegado para segundo plano. Eu aqui diria que tu estás a seguir até algumas metodologias que estão já defendidas, até em publicações científicas, e uma delas é isso mesmo que tu dizes, que é a parte do debriefing, não é? Quando tu estás atento ao jogo e vais levar as pessoas a refletir sobre aquilo que fizeram. E grande parte dos autores, até da área dos serious games, dizem isso mesmo, que se as pessoas jogarem simplesmente o jogo, mesmo um jogo criado para treinar uma certa competência, se não houver esta reflexão no fim, esta análise posterior e trabalhar de modo paralelo, não estivemos a fazer nada, estivemos a fazer apenas uma brincadeira. Sim. E isso não é consequente, nem é útil. Sim, eu penso que isso só pode, eventualmente, torna-se útil pelo hábito, mas se estivesse sempre a jogar aquele jogo ao longo do tempo, mas isso na prática é muito difícil de acontecer. Portanto, tem que haver algum trabalho, tem que haver alguma reflexão crítica sobre aquilo que se fez, porque senão, obviamente, estamos a perder tempo. Pode acontecer, tempo não é, mas, pode acontecer, sim, como já me aconteceu em alguns sítios, em que, por exemplo, era um jogo sobre eficiência de redes e houve um grupo que estava divertido a bloquear os caminhos. Só pela diversão de fazer aquilo, não é? Portanto, não estava nada a cumprir os objetivos que se tinham proposto. Mas na parte da reflexão, refletimos sobre isso e serviu na mesma para explicar como é que a rede podia ser mais eficiente, não é? É apenas um exemplo, porque se ficássemos só por o jogo, o que é que aquilo tinha trazido de conteúdo? Nada, zero. Foi apenas um momento minimamente divertido para eles, mas não tinha ligação com os conteúdos. Aliás, é curioso, eu já fiz essa experiência, que foi depois deles jogarem, não encontraram nada e dizer, então o que é que retiraram daqui? Só assim, sem introdução, sem nada, sem reflexão nenhuma. E anda tudo assim um bocadinho... passa para a parte mais de social e ali da interação entre eles, mas não vai além disso. Depois, quando passamos realmente a descascar aquilo um bocadinho mais e a conduzir as pessoas, quando chega ao fim tem comentários de alguém, das mesmas pessoas a dizer, nunca pensei que pudesse aprender tanto com um jogo. Portanto, fazer essa experiência é curioso, meteres o jogo e assim que frio perguntares o que é que tiraram daqui e depois fazeres a mesma pergunta depois desse trabalho, desse debriefing ser feito e comparar as respostas é uma experiência. Normalmente não sei se já te aconteceu a mim, acontece-me quando eu pergunto às pessoas, então comentários ao jogo, e o comentário é, foi divertido. E eu digo, isso quer dizer o quê, afinal? Isso é o quê? Isso não me diz nada, até porque o conceito de diversão é altamente subjetivo. Foi divertido porquê para si? Depois lá está, isso, começamos a ir mais fundo e as coisas começam a emergir naturalmente, e acho que é por isso que este tipo de coisas não há propriamente guias exatos. Há assim algumas etapas e linhas que nós seguimos, mas depois é muito o momento de saber aproveitar a situação para explorar. Portanto, é uma coisa que eu diria que só vai lá com experiência. Sim, sem dúvida.
Voltando aqui a um assunto diferente também, eu ouvi dizer que surgiu uma nova associação, que foi a Associação para Além do Digital. Uhum. Queres explicar o que é esta associação, quais os objetivos, para que é que serve, porque é que isto nasceu? Assim, olha, antes, eu acho que começou por nascer por causa porque me cansei um bocadinho. Ou seja, cansei-me de tentar. Isso tem a ver com um bocadinho com aquilo que há pouco também já referi, com tentar convencer as pessoas que uma empresa pode fazer um trabalho social e cultural e de dinamização da sociedade, da comunidade, tão bem, não diria melhor, mas no mínimo tão bem como uma entidade sem fins lucrativos. E isso sempre foi uma luta que tivemos enquanto Pedro Brincar. Mas às tantas cansei-me porque começámos a bater em uma série de preconceitos, não, vocês não, há uma série de iniciativas destinadas a agentes culturais. Quando nós tentávamos aparecer com um projeto sustentado, sim senhor, é muito interessante. Quando dizíamos que era uma empresa, não, vocês não são agentes culturais. Esse tipo de posição, lutei muito contra ela, acabei por me render. Não, realmente, pronto, faz sentido. Isto numa fase inicial, mas depois, entretanto, começaram a surgir aqui algumas ideias e algumas oportunidades, principalmente na componente mais cultural e educativa. Portanto, nós já tínhamos trabalhado, já um parceiro de longa data aqui com a Fundação Eugênio de Almeida, aqui em Évora, que tem feito um trabalho ao longo dos anos muito interessante ao nível de intervenção social, de intervenção cultural também, e fomos desafiados a participar num programa que CIS Empreenda, penso que era assim, que é assim o nome que chama. Eu agora não me vão perdoar ter-me esquecido, porque não foi assim há tanto tempo como isso. Mas pronto, apresentámos uma ideia que nós andávamos a trabalhar há algum tempo de utilização dos jogos nas escolas, mas em vez de os trabalharmos junto dos alunos, nós queremos trabalhá-los juntos dos professores para depois os utilizarem com os seus alunos. E isso, nessa iniciativa nós acabamos por ter, havia um vencedor, mas nós não vencemos, mas tivemos uma menção honrosa, portanto fomos os únicos que tivemos depois uma menção honrosa, que na prática acabou por nos abrir aqui uma série de portas, uma série de ideias e quase de incubação lá no centro de intervenção social que eles têm, onde então surgiu, porque não avançarmos para isto sob forma de associação, com entidade sem fins lucrativos. E assim fizemos, reunimos aqui meia dúzia de pessoas, algumas ligadas aos jogos, outras não, mas ligadas a áreas que para nós eram importantes. Temos, isto do núcleo fundador da Para Além do Digital, somos, diria, 4 pessoas, não, mais 5 pessoas, 4 ou 5 pessoas que realmente estão envolvidas com os jogos, ou conhecem jogos, umas mais que outras. Temos, por exemplo, estou eu, está o Nuno Santos, da Mebo Games, o próprio Orlando Sá também se associou a nós, a Vilma também, etc. Portanto, que estão ligados aos jogos. Depois temos pessoas ligadas também ao ensino, inclusive ao ensino doméstico, por exemplo. Também temos pessoas ligadas à componente mais cultural, de intervenção cultural, com alguma experiência também associativa, mas não só ligadas à utilização ao mundo cultural, e onde nós podemos também usar os jogos. Portanto, ou seja, desta conjugação toda nasceu então a Para Além do Digital, e o objetivo é realmente então, utilizando os jogos de tabuleiro, intervir a nível social e cultural, portanto, e muito orientado para a componente educativa. Temos essa componente da formação de professores e do apoio a professores com a utilização dos jogos que estamos a desenvolver, portanto, e queremos também a curto prazo começar a trabalhar. Temos depois uma outra área que é da animação cultural, portanto, também através dos jogos, promover, por exemplo, o interesse pelo património, pela história, pela geografia, pelas tradições
através também dos jogos, aí onde aí o tema acaba por ser também o tema, a parte temática dos jogos acaba por ter um papel também muito importante. Temos uma componente mais de produção também de alguns conteúdos relacionados com os jogos, e está nos nossos planos, e aqui é uma informação quase em primeira mão, acho que é em primeira mão, que é a criação e o início no início não, porque o Pedro já fez algumas experiências nesse sentido, portanto o Pedro Felício, portanto não será a primeira vez, mas a criação de uma convenção de jogos de tabuleiro em Évora com uma dimensão nacional, pelo menos. Portanto, que é um dos nossos objetivos. Estamos a limar um bocadinho as ideias, mas a nossa intenção é em 2022 termos então a convenção, que se pretende que seja regular. Espero poder ir. Portanto, é aqui e seria ótimo ter-te cá, portanto já está dito, estamos a contar contigo. Já não sabemos quando é que é, mas estás cá. Portanto, ou seja, temos várias ideias, mas portanto, a associação nasceu um bocadinho assim, está numa fase ainda muito, muito recente, é muito nova, mas ideias não nos faltam, portanto, e temos também um projeto que no fundo já fazia antes, portanto, nós integramos isto na associação, que é o Play That Game, que é um site que vai sendo alimentado de vez em quando com umas entrevistas a designers ou produtores de conteúdos ou a ilustradores, portanto, com uma componente fotográfica também, principalmente a nível de Instagram, sobre os jogos também grande. Portanto, ideias não faltam. Agora não é fácil arranjar pessoas para isto. Isso encaixa na próxima pergunta que eu queria fazer, que é, sim, já falámos destas coisas todas, já fomos aflorando até isto, mas então agora, mais concretamente, o que é que nós precisamos para fazer crescer esta comunidade? E que papel é que todos nós, quer nas editoras, quer nas comunidades, quer nas lojas, quer nos produtores de conteúdos, podemos fazer para fazer isto crescer? Acho que precisamos todos de trabalhar para o mesmo lado, ou seja, de unirmos, criarmos aqui sinergias. Eu acho que cada um dos atores nesta área tem papéis importantes e próprios e fundamentais. Portanto, acho que falta aqui às vezes criar um bocadinho de ligação ou de rede de forma estruturada entre os vários atores. Eu acho que, por exemplo, uma editora, obviamente, tem um papel importante, além tem a ver com a produção do material, não é? Portanto, da matéria-prima, que é o jogo, mas pode ir um bocadinho além disso. Portanto, e que em muitos casos é feito. Falar no mercado nacional. Do apoio às comunidades, portanto, no apoio de divulgação dos jogos, portanto, isso tem um papel importante. Às vezes, e estou a generalizar porque nós nem todas, felizmente temos tido a sorte com todas as editoras nacionais, temos tido um relacionamento muito bom e um grande apoio nas várias atividades e iniciativas que temos feito, mas por vezes as editoras tendem a privilegiar determinados tipos de canais, e esquecem-se que há outros que são muito importantes, nomeadamente estes que trabalham a nível mais local. Mas eu muitas vezes acho que a culpa também não é das editoras, acho que é das próprias comunidades locais, que por vezes colocam-se mais na posição de pedir quase o favor que sejam apoiados, em vez de se colocarem na posição de apresentarem algo concreto para desenvolver. Nós queremos fazer isto com estas características, com estes resultados, etc. Querem se unir a nós, portanto, aqui uma lógica de parceria. Portanto, mas efetivamente esse papel das editoras é bastante importante. E até porque as editoras normalmente também têm acesso a canais de divulgação das várias atividades que são feitas, que muitos não têm. Depois há aqui um papel também que eu acho que é importante, que é o dos consumidores, dos próprios consumidores ou dos jogadores enquanto consumidores. Eu sei que quando ao dizer isto sou suspeito por falar porque eu tenho uma loja pequena, mas efetivamente quando muitas vezes ouvimos
e estou a falar de comunidades de jogadores, portanto, defenderem, olha, vão todos comprar ao Pingo Doce porque está lá, não sei, um jogo por 50% de desconto, ou vão todos à FNAC, etc. Ou vão à grande superfície, etc. Eu percebo que do ponto de vista do consumidor é atrativo, portanto, o jogo está muito mais barato, mas efetivamente, a prazo, está-se a causar um dano grande, na minha perspectiva, ao hobby. Que se nós quisermos um jogo diferente do habitual, um jogo mais desafiador, mais pesado, ou de matemática diferente, ou etc., não é na grande superfície ou à FNAC que nós vamos pedir aconselhamento. Portanto, nós vamos pedir às lojas especializadas. E as lojas especializadas são lojas pequenas. Estas abordagens mais agressivas do mercado, das grandes superfícies e das grandes cadeias de distribuição, está a ser, em alguns casos, quase dramático para algumas lojas mais pequenas. E se elas desaparecem, eu acho que o hobby fica bastante prejudicado. Portanto, ou seja, muitas vezes, quando estamos a pensar que estamos a desenvolver, a contribuir para que as pessoas tenham acesso a determinados jogos ou promover as grandes marcas, as grandes superfícies, se calhar estamos a ter o efeito contrário. Portanto, eu acho que há aqui um papel dos jogadores enquanto consumidores para a criação do hobby que a esse nível que também me parece importante. Agora, isto não é uma crítica a quem faz. Se eu tenho um orçamento reduzido, quero determinado tipo de jogo e tenho a oportunidade de o obter mais barato, é lógico que o vou fazer. Mas do ponto de vista, portanto, eu não quero ser mal interpretado a esse nível. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista do hobby e de contribuição para o desenvolvimento do hobby, tem um efeito pernicioso. Eu digo-te já que, por exemplo, das coisas que eu mais gosto de fazer quando vou a uma cidade nova é procurar lojas de jogos. Faço questão de ir a todas e ver todas as que tem, e eu acho que não há nada que substitui, apesar de comprar muitos online, obviamente, não há nada que substitui o prazer de percorrer prateleiras e de mexer nos jogos e de ver os jogos. Eu faço isso como quase um hobby dentro do hobby. Portanto, ou seja, se eu gosto tanto da materialidade dos jogos, também gosto da materialidade de uma loja sobre os jogos. Acho que é fascinante. Sim, mas o perigo não está em quem já faz isso, porque estão conquistados, não é? Portanto, no fundo são quem faz disto um hobby. Agora, isso também tem a ver um bocadinho também se aplica à questão da criação de conteúdos, que é o problema não está em quem já faz disto um hobby, o problema está nos novos públicos. Ou seja, só alguém que já está envolvido é que tem esse tipo de abertura, portanto, em que vai à procura da loja. Quem está a conhecer, quem está a começar a descobrir agora o mundo dos jogos de tabuleiro, só o faz se passar por uma loja e, olha, está aqui uma loja, vou lá ver. Porque senão passa pelo supermercado portanto, e vê, ou seja, é uma questão de oportunidade. Porque ela nem sequer sabe que existe lojas, porque efetivamente não há muitas, e não há muitas por alguma razão. Eu acho que às vezes nos conteúdos, e também ia passar a outro ator importante, que é os criadores de conteúdos, têm um papel extremamente importante também para a dinamização do hobby. Por um lado, porque dão a conhecer aquilo que se vai fazendo, e como está o mercado, temos produção de jogos, é impossível, quase impossível nós estar a par de tudo que vai saindo, portanto aí os produtores de conteúdos têm um papel muito importante. O que muitas vezes, e portanto, para quem já está no hobby é fundamental. Agora, para introduzir novos jogadores, talvez aí volto à questão das lojas, talvez quer as lojas mais pequenas, quer as comunidades que usam os jogos a nível local têm um papel mais importante. Onde os produtores de conteúdos têm um papel muito relevante é depois no crescimento do jogador que já está conquistado. Pois também parece, porque eu acho que dificilmente alguém que não está com vontade de entrar vai ver um unboxing ou um vídeo de uma hora ensinar como é que se joga uma coisa. Acho que só assim. E por acaso o meu caso foi muito curioso também. Por acaso foi uma loja que me puxou mais para o hobby no momento-chave. Eu acho que já contei isto. E ali na zona, em Paris, na zona da Sorbonne, a virar a esquina e vejo um Seven Wonders numa parede. Eu, uou, o que é isto? Por acaso tinha jogado há pouco tempo
para aí na segunda ou terceira vez que fui à Lariacon, mais coisa, menos coisa. E foi isso que me fez entrar numa loja e criar o hábito de que sempre passava por ali e comprava um jogo. Foi uma história curiosa que aconteceu. Agora, acho que uma coisa que nos faz falta cá em Portugal é mesmo isso. Nós vamos na rua e não existem lojas com montras com jogos. Ou seja, uma pessoa que vai passar não vê isto. E acho que isso é mau, é pena não ver este tipo de coisas. E acontece muito noutros países. No caso de França acontece muito. Eu já vi lojas de jogos em cidades mesmo pequenas, o que é curioso, mas há sempre. Tu tens muitas pessoas assim a entrar na tua loja porque veem uns jogos assim estranhos e entram para perguntar e para ver o que é, ou nem por isso? Não, não tenho muitas, mas isto tem mais a ver com a questão da própria localização da loja. Portanto, a loja está no centro de Évora, mas não está propriamente num sítio que tem uma passagem muito grande. Quando as pessoas passam, normalmente têm tendência a olhar, ou às vezes vão à procura de outra coisa, ou vêm, nós na monta também temos sempre alguns jogos. De algum tempo até começámos a criar um conceito temático para a monta, onde temos jogos e brinquedos relacionados com um determinado tema em todas as semanas, portanto isso vai atraindo as pessoas, portanto, e aí sim as pessoas entram, vão ver o que é. Algumas entram a pensar que aquelas caixas todas são puzzles, portanto também acontece e depois são surpreendidas e gera-se ali uma conversa também interessante. Portanto, mas não é frequente as pessoas passarem e entrarem porque não é um sítio propriamente de passagem. Portanto, ou seja, não é uma loja de ocasião, digamos assim. Às vezes nós temos uma sinalização já no início da rua mais movimentada e aí as pessoas já começam a aparecer porque reparei que tinha ali escrito jogos e tal, e ver o que é. Tem mais a ver com uma questão de localização. Agora, o que ouvimos muito é não sabia que havia tantos jogos. Nós quando fizemos agora a apresentação da Proline Digital, agora a propósito, fizemos a apresentação de uma forma completamente informal. Fizemos uma noite de jogos de tabuleiro num bar. Portanto, foi essa a abordagem. E por acaso estávamos penso que até era uma das pessoas do próprio bar, se bem me recordo, que começou a olhar para nós, a olhar para os jogos à distância e tal, e foi-se aproximando, e depois estávamos numa mesa, estava eu, o Pedro Felício, o Nuno Santos, e o Miguel, do Círculo de Jogos. Estávamos a jogar, e ele, ao nosso lado, tínhamos uma série de jogos que tínhamos trazido, e ele começa a olhar, e não sabia que havia tantos jogos diferentes. Isso na loja também acontece muito. Depois nós começámos a rir, porque o Nuno disse, olha, isso realmente são uns quantos jogos, estavam ali, uns 20 jogos, uma coisa assim. Mas nesta mesa aqui devem estar mais de 1000 nas coleções individuais. Não, à vontade, quer dizer. Pois, sem grande esforço. E a pessoa ficou muito espantada. Portanto, mas na loja acontece isso também. As pessoas vêm e não sabia que havia tantos jogos. Depois nós aproveitamos para conversar. Mas há muito mais que isso. E há todo tipo de jogos, etc. Portanto, estabelece aí uma conversa e isso é frequente. Portanto, isso sim. Até porque nós dividimos o espaço com o alfarrabista, portanto, muitas vezes as pessoas vão lá à procura de livros e esbarram com aquilo, portanto, e depois perguntam. Sim, essa curiosidade. Ok, uma parceria interessante. Falaste aqui dos criadores de conteúdos nacionais, como tu próprio já criaste conteúdos, escreveste umas coisas relacionadas com jogos e tal. Quais é que seriam os teus conselhos ou coisas que gostarias de ver criadas mais em conteúdos em português? O que é que seria útil agora que começa também a aparecer mais gente? Está a haver aqui um certo crescimento. Conselhos não me atrevo a dar porque, na minha cabeça, como toda a gente, a minha cabeça faria muito melhor, na prática faria de longe muito pior. Portanto, em termos de... estou a falar de conteúdos também, estou a falar de uma perspectiva mais do YouTube, tanto de redes sociais, etc. Na parte escrita vou fazer algumas coisas, mas também não acho que faça nada de especial. Portanto, eu basicamente faço perguntas, ainda por cima, normalmente são sempre as mesmas, a pessoas, essas sim interessantes, têm alguma coisa a dizer, portanto, e os meus conteúdos andam muito à volta disso. Portanto, sugestões propriamente não tenho. O que eu acho que é importante, que me parece importante que eu acho que existe essa consciência, mas acho que podia ser um bocadinho mais envolvida, muitas vezes os produtores de conteúdos terem a noção que podem ter um impacto tremendo
no crescimento de um jogador. Ou seja, não tanto como há bocado estávamos a falar, que muitas vezes se pensa em atrair alguém que não joga e que não tem interesse por um jogo e tornar-se um jogador, mas alguém que já tem ali um bichinho qualquer, que já vai procurar e depois cresce como jogador. Portanto, e aí tem um papel muito importante para tal. Pá, conteúdos, que eu gostasse de ver. Olha, eu pessoalmente não sei se acho que vi, deve ter, conta-se pelos dedos de uma mão, às vezes, os unboxings que vi, que não é uma algo que me entusiasma ou que gosto, mas percebo a importância deles, tem a ver porque a verdade é que se alguém quiser saber como é que é um jogo por dentro, etc., portanto, eu acho que são importantes. Pessoalmente, a mim, não me atraem. Também não tenho muita paciência para estar a ver a partidas de jogos inteiras. Portanto, o que é que eu procuro normalmente é ensinar-me a jogar. Portanto, eu gosto de ler as regras, quer dizer, não sei se gosto, mas leio as regras, gosto de aprender através das regras, mas depois gosto de ver o vídeo para sedimentar, até porque eu tenho para aquilo que faço um defeito terrível, que é tenho uma memória de caca. Portanto, eu tenho a minha memória muito má. Eu analiso as regras, aprendo a jogar um jogo, se passar uns meses sem o jogar ou sem o explicar, tenho que ir rever aquilo tudo outra vez, porque já não me lembro nada. Portanto, e aí os vídeos depois dão jeito, porque eu começo a ver o vídeo e começo-me a lembrar a partir daí. Portanto, isso vejo. O que eu gostava de ver um bocadinho mais é talvez canais com conteúdos mais direcionados para avaliações de jogos numa perspectiva mais familiar, infantil. Ou seja, principalmente a nível infantil, não acho que haja muitos canais em que apresentar jogos e fazer reviews, por exemplo, de jogos mais infantis. Jogos com qualidade. Não estou a falar de jogos que estupidifiquem as crianças, ou melhor, que as tratem como estúpidas, mas que jogos já direcionados para aquele público, mas com algum desafio. Portanto, aí acho que ainda há pouca coisa. Se calhar estou a ser injusto, mas eu pelo menos não conheço muita coisa em português a esse nível. Portanto, agora acho que se faz já um trabalho muito, muito considerável e curiosamente acho que em Portugal não havendo ainda muitos canais, e agora falando um bocadinho mais em concreto nos canais do YouTube, não havendo aí muitos canais, acho que já há uma diferenciação curiosa. Portanto, já começamos a ver, por exemplo, o teu canal com um tipo de conteúdo mais específico, temos o canal, o Fábio com um tipo de abordagem, um tipo de público também mais específico, o Pedro Felício também, ou seja, mais assente nas notícias, etc. Portanto, o canal É Tua Vez com a parte dos unboxings, etc. Portanto, ou seja, começamos a ver, a Aurora também a Aurora tem também uma componente já mais infantil também em alguns jogos que apresenta. Portanto, também, ou seja, curiosamente, apesar de não ser uma comunidade muito grande, acho que está-se a especializar, que é curioso e acho que é algo que é saudável, que me vai, a minha percepção, no fundo, sobre a comunidade. Sim, também tenho essa percepção. Acho que é um pouco também o interesse e o gosto de cada um, não é? Porque, sim. Sendo isto feito por hobby, isto é que é mesmo feito por hobby, apesar das editoras, por vezes, nos oferecerem um jogo ou outro, mas não é isso que alimenta isto, não é? Não é por isso. Espero que ninguém faça por isso, não é? Para receber os jogos. Por isso, acho que é normal que nos vamos especializando um pouco. Mas curiosamente, mesmo quando recebes um jogo, a abordagem que se faz desse jogo pode ser feita de formas diferentes. Portanto, e mesmo nessa perspectiva, nota-se essa diferenciação. Da minha parte, eu digo que tento ser o mais honesto possível, sendo que alguns deles não têm tanta prioridade como outros que chegam, porque eu acho que não justifica divulgar, ou o pouco tempo que eu tenho pode ser mais bem emprego noutros. E isso é feito com alguma frontalidade e alguma transparência até perante as próprias editoras. Acho que isso é importante. Acho que não é bom dizer que tudo é bom quando não é. Sim, claro. Senão, quando tudo é bom, tudo também é mau, não é? Portanto...
Claro. Não há diferenciação. Claro. Perde-se a credibilidade quer do próprio canal, quer do próprio jogo, né? Claro. Porque às tantas, principalmente alguém que não conhece muito bem, que tem uma má experiência com uma série de jogos que foram aconselhados, acaba por achar que é tudo assim. Pois, é tudo igual, não é? É tudo marca branca. Exato. Ok, a nossa conversa chegou mais ou menos ao fim. Eu gostaria só de dar a oportunidade de partilhares aqui mais alguma coisa que tenha ficado por dizer, caso queiras partilhar aqui, aproveitando que a câmara está ligada. Olha, não sei, antes de mais queria agradecer a oportunidade e a paciência de achares que eu tenho alguma coisa para dizer, portanto, de me ouvires. Frisava um bocadinho mais aquilo que há bocado tentei dizer, que acho que mas que acho que acaba por existir esta sinergia, esta rede aqui da comunidade, nos vários atores da comunidade, acho que é muito importante e acho que deve continuar a existir, deve ser reforçada e acho que é o segredo para que isto continue a ser um hobby sustentável, que cresça e que vingue, portanto, e que seja considerado também de uma forma mais séria, se quiseres, pela sociedade, pela comunidade, portanto, não ser só aqueles bando de gajos esquisitos ali à volta do jogo. Cheio de plástico. Cheio de miniaturas. Exatamente. Portanto, acho que esta união e esta comunidade é importante e também por isso estou desertinho que as convenções, os encontros, etc., comecem em força, porque é quando se sente mais esse espírito. Eu acho que é muito interessante quando se vai a uma convenção e quase todas as caras são conhecidas e olha, não sei quem e tal. Acho que isso é fantástico. Eu acho que eu recordo muitas vezes, às vezes em contextos diferentes, mas se não foi na última, deve ter sido na penúltima, mas penso que foi na última Leiria Con que o Gil, na altura, disse: se rebentasse aqui uma bomba, lá ia a comunidade board gamer em Portugal, portanto estava ali tudo, portanto toda a gente se junta ali, acho que estou convencido que se vai viver um bocadinho disso também agora na Vienna Con, portanto... Pois é provável que isto anda tudo com ganas, não é? Tudo com sede, não é? Tudo com vontade de dar ao dedo. Mas estas convenções, esses encontros fazem falta para as pessoas conviverem, no fundo para colocar em prática aquilo que a gente diz para que servem os jogos, não é? Portanto, que é unir e envolver as pessoas e colocá-las a conviver. Portanto, esta união, esta criação de sinergias é importante e estamos a precisar de nos unir todos outra vez, nos juntarmos todos outra vez. É verdade. Pronto, vamos encerrar por aqui a sessão. Quero agradecer aqui a tua participação. Ao contrário do que dizes, acho que partilhaste aqui conteúdos muito interessantes, que acho que vão ser úteis para muitas pessoas também. E, acima de tudo, olha, espero que possamos ver por aí, nas convenções, jogos, enfim, atividades, projetos, no que for, para ajudar a construir aqui a comunidade nacional e para que os jogos possam ter então, ou possam ser explorados com todo o potencial que têm. Então, obrigado e foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima, vá, Deus, obrigado. Obrigado.